Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Eu os convido a se colocar de pé, em reverência ao Deus da palavra, para procedermos à leitura do texto sagrado. Lucas, capítulo 11, até o versículo 13. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-nos você, seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui a palavra do Senhor. 2 orações voluntárias, podem sentar-se e vamos pedir que o Senhor traga iluminação para nós. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Deus de infinita graça e misericórdia, aqui está, Senhor, o teu povo, cultuando ao teu nome, celebrando ao teu nome, Senhor, bendizendo ao teu santo nome. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui, no dia santo do Senhor, e aqui estamos reunidos com a tua igreja, Senhor. Agradecemos porque nós já cantamos louvores ao teu nome, já lemos a tua palavra, já salmodiamos ao teu nome. Neste momento, Senhor, nós iremos ouvir a pregação da tua santa palavra, Senhor. A palavra é que alimenta a tua igreja, que edifica a tua igreja, que nos exorta, nos corrige, que nos dá consolo, Senhor. Senhor Deus, pedimos que nesta noite, Senhor, através do pregador, Senhor, eu possa falar com a tua igreja, que eu possa dar entendimento a nós que estaremos ouvindo, que eu possa, teu Espírito Santo, Senhor, possa nos iluminar, Senhor, para recebermos a tua palavra, nossos corações, nossas mentes, Senhor. Senhor Deus, também pelo pregador, Senhor, que prega a tua palavra com a ousadia do teu Espírito Santo e fale, Senhor, palavras vindas do alto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e sumo sacerdote, que vive e reina para sempre, é que nós te oramos. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento e que nos conceda, Pai, ouvir a tua voz.
pedir, Senhor, que venha nos iluminar, Senhor, para que possamos entender, Pai, o que é isso para nós. Por isso, o pastor, Senhor, que vai expor, Pai, a tua palavra. Usa o teu servo, Senhor. E a nós visitantes, ó Pai, e a nós que estamos aqui ouvindo a tua palavra, possamos, ó Deus, amor, entender, ó Pai. Teu Espírito Santo, Senhor, Deus, nos dá entendimento e Pai, que também possamos viver, ó Pai, não apenas sermos ouvintes, mas praticando, Pai, a tua palavra. A tua palavra é vida, vida nova, Senhor. Que possamos viver essa vida nova, não só aqui na igreja, mas lá fora, Senhor. Deus de amor, abençoa a condição, feito ser forte de nós. Nós te pedimos e agradecemos. Em santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, essa semana que passou, nós tivemos momentos aqui muito ricos de comunhão uns com os outros e, sobretudo, de comunhão com o Senhor. Nós, todos os dias, estivemos reunidos aqui na igreja, orando ao Senhor. E desde domingo nós temos meditado sobre a importância da oração. E eu gostaria de fechar esse ciclo de oração, trazendo mais um texto da Palavra de Deus que trata sobre esse assunto, para a gente fazer o arremate. Tá? O título da mensagem de hoje é Como Orar. Interessante que essa preocupação ela surgiu a partir do próprio exemplo de Jesus Cristo, que sempre foi uma pessoa que orou muito. Ele orava na madrugada, ele orava diante de situações muito importantes no seu ministério terreno. Nós sabemos que esse mesmo evangelista Lucas, que antes de Jesus Cristo escolher os seus discípulos mais chegados para se tornarem apóstolos, aqueles que eram enviados por Jesus ao mundo, ele teve uma noite de oração. Um pouco antes do sermão memorável da montanha, ele também teve um momento de oração. Sempre, irmãos, ele procurava, antes de iniciar o seu dia atarefadíssimo, ele acordava cedo e na madrugada já buscava a face do seu próprio Pai, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso. E diga-se de passagem, irmãos, que nós sabemos que Jesus Cristo, que é o nosso mediador, ele era homem sim, mas não esqueça que ele era Deus. Então repare que ele, como homem, como servo de Deus, necessitava também de cultivar uma vida de oração. Então a oração era tão presente na vida de Jesus Cristo que isso chamou a atenção dos seus discípulos. E logo no começo desse texto, nós temos aqui um discípulo pedindo ao Senhor para que o orientasse de como ele deveria orar. Repare isso no primeiro versículo. Uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então repare, irmãos, que a vida de oração motivou os seus discípulos a ter algum tipo de orientação. E esse discípulo, que nós não sabemos bem quem era, ele até cita o exemplo de João Batista, que tinha também um núcleo de discípulos em torno do seu nome, e o próprio João também teve a preocupação de ensinar aquilo que se deveria orar. Então a primeira coisa que nós aprendemos no texto, irmãos, sobre a oração é o que nós devemos pedir. Tá? Isso é muito importante. O que devemos pedir? O Senhor Jesus Cristo diz: quando orares, versículo 2, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Nós temos o primeiro pedido de oração. Essa oração é conhecidíssima de todos os cristãos. É a oração do Pai Nosso. É a oração que não pode ser entendida apenas como uma reza que precisa ser repetida mecanicamente. Longe disso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo para todos nós que nos aproximamos do Senhor, tá? Então reparem nessa oração várias petições. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Antes de nós pensarmos um pouco acerca dessas petições, nós temos que estar atentos, irmãos, em relação à invocação. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: olha, quando vocês
buscarem a face de Deus, dirijam-se a Deus como Pai. Ele diz: Pai. Simples assim. Deus poderia ser invocado como o Criador de todas as coisas. Não há nenhum problema em relação a isso. Nós temos orações que começam dessa forma. Deus pode ser invocado como soberano, o Rei dos Reis, aquele que tem o controle absoluto da nossa vida. Mas o Senhor Jesus Cristo preferiu ensinar aos seus discípulos que nós deveríamos nos dirigir às alturas, a Deus, como sendo o nosso Pai. Então repare que essa oração aqui é uma oração direcionada para a igreja. Essa é uma oração direcionada para crentes. E quando eu falo crentes, não confundam crentes com evangélicos, porque nem todos os evangélicos são verdadeiramente filhos de Deus. Estou pensando em pessoas que realmente creram no Senhor Jesus Cristo, e isso possibilitou que essas pessoas se aproximassem de Deus e pertencessem à família de Deus, fossem adotados como filhos de Deus, e portanto podem se achegar a Deus nesses termos: Senhor, Tu és o nosso Pai. E a primeira petição é que nós temos que estar interessados, irmãos, na reputação de Deus. Interessante que quando nós oramos, nós nos apressamos a pedir o que está no versículo 3, o pão nosso de cada dia. Esse pão nosso de cada dia representa simbolicamente todas as nossas necessidades, não somente da comida diária, mas de tudo aquilo que nós necessitamos e de todas as coisas que nós mais ansiamos: saúde, o envolvimento com outras pessoas, no sentido de que nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, de Deus suprir todas as nossas necessidades materiais. Pão nosso de cada dia envolve tudo isso, mas essa não deve ser a primeira petição. A primeira petição deve ser para que o nome de Deus seja santificado. Irmãos, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós temos um momento muito bonito na vida do profeta, quando ele vai ver Deus glorioso, Deus glorificado, e ele sendo enaltecido pelos anjos do céu, que cantavam, diziam uns para com os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus é santo em dois sentidos. Primeiro, Ele é alguém completamente separado da criação. Ele é o Criador, Ele está muito além de qualquer um de nós. Então, quando você falar de santidade, pode ser nesse sentido, Alguém que é transcendente, alguém que não se confunde com a sua criação. Mas Deus é santo também no sentido de que Ele não se contamina com o mal moral. Deus não comunga com aquilo que é errado, com aquilo que é pecaminoso. Então Deus é santo também nesse sentido. Então, irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que pedir para que o nome de Deus seja santificado. Em que sentido? Nós vamos torná-lo santo? Não. Mas é no sentido, irmãos, de que as pessoas, e esse deve ser a nossa preocupação, as pessoas devem reconhecer que o nosso Deus é um Deus completamente separado, um Deus completamente puro. E deveria ser desejo da igreja de que o nome de Deus fosse respeitado entre as nações, tá? A partir da nossa própria casa nós devemos pedir isso: Senhor, que Teu nome seja santificado entre os nossos filhos. Senhor, que o meu marido, que é incrédulo, que é resistente à Tua voz, ao Teu evangelho, que ele se quede diante de Ti e reconheça que Tu és santo. Senhor, aquele meu filho que não quer saber do evangelho, que ele possa também reconhecer que o Senhor é santo. O segundo pedido, irmãos, é: venha o Teu reino. Quando Jesus Cristo entrou nesse mundo, quando Ele se fez carne, se tornou homem, Ele mesmo pregou, a partir dos seus 30 anos de idade, Ele e o precursor dele, que foi João Batista, que dizia o seguinte:
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino de Deus chegou, irmãos, com Jesus Cristo. Agora nós sabemos que esse reino de Deus não é um reino geográfico. Não é algo que você pode abrir no mapa, apontar com o seu dedo. Aqui está o reino de Deus. O reino de Deus, ele começa nos corações. O reino de Deus, ele acontece a partir de que homens e mulheres de fé reconheçam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então nós devemos pedir, irmãos, ao Senhor para que o reino de Deus se estenda aos corações de todas as pessoas deste mundo. Essa é a grande missão da igreja. Fazer o nome de Deus conhecido, na expectativa de que essas pessoas reconheçam que precisam estar no reino do Senhor e reconheçam também que há somente um Rei, um soberano supremo, sobre tudo e sobre todos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira petição, vamos pedir pela reputação do nome de Deus. Eu tenho certeza que quando você era a criança ou pré-adolescente, eu me lembro que às vezes na molecada, entre os moleques lá da rua, quando surgia alguma ofensa em relação ao nosso pai ou à nossa mãe, isso dava uma briga. Isso dava uma briga feroz, porque nós não admitíamos que pessoas falassem mal dos nossos genitores, né? Fale mal da sua mãe. Você não estaria pronto para defendê-lo? Você não teria uma preocupação de estabelecer a boa reputação da sua mãe? Então nós devemos ter esse interesse em relação ao nosso Deus, pedindo também para que o reino de Deus se estenda, penetre nos corações. O terceiro pedido aqui, irmãos, está no versículo 3. E nós já vimos aqui. Nós vamos pedir pela providência do Senhor. O pão nosso de cada dia envolve tudo aquilo que nós necessitamos. Então, naturalmente, nós fazemos isso. Isso é tão natural nas nossas orações que nós atropelamos as duas primeiras. Nós nos concentramos somente nesse pedido. Senhor, eu já vi até adolescentes, e nada contra. No período de carnaval, as adolescentes da igreja, reunião de oração, não dessa igreja, mas de outra igreja, pedindo assim: eu quero finalmente conhecer aquele varão, que queira Deus vai ser o meu futuro esposo. Ou então o varão pedindo: irmãos, eu quero pedir para que Deus mande a minha tão aguardada varoa, a minha tão aguardada Rebeca, né? Isso é uma maneira de pedir o pão de cada dia, uma necessidade, né? O desejo de nós estarmos compartilhando essa vida com outras pessoas. O pedido seguinte, irmãos, é pelo perdão. Versículo 4: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Tenha cuidado quando você observar esse versículo aqui, essa petição, porque alguns vão entender que a condição para termos o perdão de Deus, a salvação em Cristo Jesus, é se nós primeiro perdoarmos as pessoas. Não é assim, tá? Mas o ensino aqui por trás é que aquele que é servo de Deus, e o servo de Deus é alguém que experimenta o perdão de Deus. Então, uma vez que isso é uma realidade da nossa vida, nós também vamos perdoar naturalmente as demais pessoas. Isso é tão importante, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo fez questão de frisar isso com uma oração modelo. Nós temos que perdoar assim como nós fomos alvo do perdão de Deus. E a última petição aqui, irmãos, é pedir por proteção. E não nos deixes cair em tentação. Lembre-se que Jesus Cristo, lá no Monte das Oliveiras, no sermão do domingo passado, ele, angustiado porque se aproximava o momento em que ele experimentaria a ira de Deus por causa dos nossos pecados, e ele chama os seus discípulos para orarem por ele, com ele e por ele, e ele vai dizer aos seus discípulos: olha, essa exortação é muito importante, orem para que vocês não entrem em tentação. O tentador está aí, irmãos.
irmãos, o inimigo das nossas almas. O diabo, aquele que fomenta tudo aquilo que não presta no nosso coração. Por isso nós temos que pedir a Deus: Senhor, livra-nos da tentação. Então, a primeira parte dessa passagem, irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos ensina o que nós devemos pedir em oração. A provisão de Deus, a proteção de Deus. Devemos estar interessados na reputação de Deus, para que o reino de Deus se expanda neste mundo. Aí o Senhor Jesus Cristo, irmãos, vai nos contar, a partir do versículo 5, uma parábola. Uma parábola é uma história que nos ensina alguma verdade espiritual ou algum princípio ético que nós devemos observar. Tá? Então o Senhor Jesus Cristo conta uma história de um amigo que vai procurar um vizinho seu. A ideia aqui é de uma aldeia, e ele vai fazer um pedido meio que inconveniente. Meia-noite ele vai à casa desse seu amigo e vai pedir 3 pães. Não vai imaginar o pão como sendo aquele pão que a gente costuma comprar na padaria, o famoso pão carioquinha, pão francês. Aquele pãozinho pequeno, rechonchudo. O pão daqueles dias, irmãos, ele tinha mais ou menos 1 metro. Bem fino, como se fosse uma pizza. E aquele pão não era meramente uma refeição em si, mas ele funcionava como o garfo, a colher, né, e a faca, como os talheres da refeição. Porque a pessoa ia lá, tirava um pedaço daquele pão, e havia na mesa posta pastas, né, de vários alimentos diferentes. Então você tirava um pedaço do pão, ia passando lá e ia comendo. Era como se fosse a colher daqueles dias. Então surgiu lá um viajante na casa desse amigo. Ele não tinha absolutamente nada na despensa e recorreu ao vizinho. Vizinho, tem 3 pães aí? Detalhe, à meia-noite isso aconteceu. Irmãos, quando Jesus Cristo contou essa parábola, do versículo 5 até o versículo 7, isso está no formato de uma interrogação. Qual dentre vós? E a gente precisa, irmãos, ter muito cuidado aqui. Porque a nossa tendência é analisar essa passagem à luz da nossa cultura. Isso na prática quer dizer que naturalmente a gente vai se identificar não com o hospedeiro, mas vai se identificar com o dormior. Sinceramente, a gente pode olhar para essa passagem e dizer: rapaz, você ser procurado por uma pessoa meia-noite pedindo pão, isso é muito inconveniente, isso é muito chato. Eu, no lugar dessa pessoa, eu não abriria a porta. Eu diria: rapaz, vem aqui no raiar do dia, não vou dar nada. Meus filhos estão dormindo. Mas a gente não pode examinar essa parábola à luz da nossa cultura. A gente tem que voltar à cultura da época de Jesus Cristo. Porque, irmãos, havia naqueles dias uma valorização tão grande da hospitalidade, que esse amigo chegando, ainda que no meio da noite, era obrigação, não somente desse amigo, mas de toda a aldeia, dar a devida acolhida a esse homem. Tem um filme baseado em fatos reais, de um soldado da Marinha Norte-Americana. Ele pertencia na época a uma tropa de elite. Eram os chamados SEALs. Não sei se vocês não ouviram falar. Bin Laden, por exemplo, quando depois de 10 anos, né, daquele atentado que houve nos Estados Unidos, uma equipe dos SEALs que conseguiu localizar o Bin Laden e matá-lo.
Então é o top do top, né, da tropa de elite das forças militares norte-americanas. E conta-se que um grupo de sírios tinha uma missão de matar um talibã. Essa missão foi um fracasso. Apenas um sobreviveu bastante ferido. E ele foi encontrado por um pastor de ovelhas lá no Afeganistão. E esse homem levou até a sua casa, até a sua aldeia, e ele evocou, irmãos, um princípio milenar daquela aldeia, daquela cultura, que é a hospitalidade. Aquele homem preservou a vida de um soldado norte-americano, diga-se de passagem, um soldado invasor do Afeganistão. Isso, irmãos, bate perfeitamente com a cultura na época de Jesus. Eles valorizavam a hospitalidade. Por isso que Jesus Cristo, ele coloca para os seus ouvintes dessa forma. Imagine que chega um amigo, e esse amigo precisa se alimentar, e o outro amigo não tem nada na despensa, ele vai recorrer ao vizinho. Imagine se o vizinho dissesse o seguinte, no versículo 7: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Isso seria impensável nos dias de Jesus Cristo. Se isso acontecesse, no outro dia, toda a aldeia estaria revoltada, dizendo e questionando o procedimento daquele homem, dizendo que era um procedimento altamente vergonhoso. Tá? Então essa história de Jesus Cristo pressupõe que aquele homem, movido por um senso de dever, ele vai se levantar e vai dar o pão devido. Tá? É o que está dito no versículo 8. Digo-vos que se não se levantar para dar-nos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. O que é que incomodou tanto aquele homem? Não foi a insistência do seu amigo. Porque o amigo não ficou lá batendo a porta, mas atende, você vai me atender, não. Ele só explica uma única vez. A importunação, irmãos, era devido a esse valor cultural. Lhe dará tudo o que tiver necessidade. O que é que Jesus Cristo queria ensinar contando essa parábola, essa história, irmãos? Nós temos aqui um argumento que é do menor para o maior. Se um homem, movido pelo senso de dever, ele vai se levantar à meia-noite, vai abrir as portas da sua casa e vai dar tudo do que seu amigo necessita para atender muito bem aquela pessoa que se hospedou na sua casa, quanto mais Deus, que é o nosso Pai. A ideia é essa. Então, se Jesus Cristo nos diz o que nós devemos pedir, aqui, a partir dessa parábola, nós temos um incentivo à oração. Peça, porque faz parte do caráter de Deus atender às necessidades dos seus filhos. Isso vai ficar, irmãos, mais claro ainda quando Jesus Cristo passa a aplicar, a partir do versículo 9. Por isso vos digo, pedi, e veja a promessa, e dá-se-vos-á. Perceba, irmãos, é algo crescendo. Peça, busque, e veja a promessa. Buscai, e vocês vão achar. Bata, e a porta vai se abrir. E ainda, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhe-á. Aí veja aqui, irmãos, a maneira como Jesus Cristo expõe. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E o versículo 3. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Irmãos, para a gente entender bem esse momento aqui do texto, a gente tem que se perguntar, nesse momento aqui, Jesus Cristo está dirigindo a sua palavra para quem? Para a sua igreja? Para os crentes? Para um auditório indiferente? Ou para os seus inimigos?
Irmãos, eu penso que nesse momento aqui, ele está se dirigindo aos seus inimigos. Porque ele diz: ora, se vós que sois maus, vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se você pedir, ele vai dar o maior presente que uma pessoa pode receber da parte de Deus, que é o Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que aplica tudo aquilo que Jesus Cristo conseguiu na sua obra de salvação. É esse Espírito que, quando vem sobre nós, nos convence dos nossos pecados. É esse Espírito que age no nosso coração e tira o coração de pedra e no lugar coloca um coração sensível às coisas de Deus, um coração de carne. É esse Espírito que nos sensibiliza para as coisas de Deus. É esse Espírito que leva, inclusive, as nossas orações com gemidos inexprimíveis diante do Deus Todo-Poderoso. Essa dádiva, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, dá até para os seus inimigos. Irmãos, o que é que nós podemos aprender com esse texto? O Senhor corrige dois grandes defeitos da igreja quando ora. Primeiro, é quando nós reduzimos os nossos pedidos e a nossa oração a um só pedido: o pão nosso de cada dia. A primeira coisa que nós devemos aprender: peça por você, peça pela sua família, não há nenhum problema em relação a isso. Mas não se esqueça que existem pedidos mais importantes e mais prioritários, como, por exemplo, para que a agenda de Deus se estabeleça nesse mundo. Você tem que pedir por isso. O segundo erro, que nós somos corrigidos aqui, irmãos, em relação à oração, é que quando nós oramos, nós não somos persistentes na vida de oração. E é por isso que Jesus Cristo vai dizer: peça e você vai receber. Bata e as portas dos céus vão se abrir. Busque e você vai encontrar. Nós tivemos uma semana de oração maravilhosa, muito boa. Mas nós não podemos, irmãos, nos contentarmos apenas com esse evento da igreja. A oração deve continuar nas nossas casas. Essa igreja tem um momento de oração semanal. Nós precisamos valorizar esse momento, que é uma das poucas oportunidades que nós temos de orar comunitariamente. E além disso, irmãos, nós temos que orar individualmente nas nossas casas insistentemente. Devemos fazer isso, porque o nosso Deus é um Deus tão generoso que tem reservado para nós as melhores dádivas do céu. Pense nisso. Isso não quer dizer que aqui nós temos um cheque em branco. Pastor, quer dizer, tudo que eu pedir a Deus, Deus obrigatoriamente ele tem que se sujeitar aos meus caprichos? Não. Nem tudo Deus vai conceder. Não está bem por isso. Isso é tão lógico, irmãos, quanto os pais, que muitas vezes os seus filhos pedem coisas que não são para o bem deles, e essas crianças não entendem isso, e precisam receber dos seus pais. Não. Isso é a demonstração do cuidado paternal. Família. E Deus faz a mesma coisa com cada um de nós. Não é um cheque em branco. Mas aí, nós não podemos incorrer no outro extremo. Eu pedi, pastor. Eu pedi 1, 2, 3 vezes. Deus não me deu. Desanimei, deixei de orar. Não faça isso, não. Porque das duas uma. Ou Deus te deu um não, e isso é bom para a sua vida. Ou então Deus te deu um espere.
É nesse esperar de Deus, irmãos, quando nós insistimos nas nossas orações, é que Deus vai trabalhando a nossa fé, a nossa maior dependência do Senhor. É ali que nós começamos a perceber se os pedidos que estamos insistentemente colocando aos pés do Senhor são pedidos de fato importantes. E nós vamos valorizar muito mais quando nós finalmente recebermos da parte de Deus a resposta positiva da nossa petição. Então, nesse esperar, Deus trabalha a nossa fé. Pense nisso. Mas nunca esmoreça. Insista. Quantos de nós temos perdido o melhor de Deus porque simplesmente nos calamos e não pedimos por nós, pelos nossos familiares e por essa igreja? Isso tem urgência. Insista e tenha gloriosas e inesquecíveis experiências de Deus em oração. Eu desejo isso na minha vida e para a sua vida. Espere o melhor de Deus. Peça insistentemente, porque Ele é um Deus bondoso. Ele é o nosso Pai e Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Amém. Quem desejar pode orar.